Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui nesse espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com a advogada, administradora de empresas, gastróloga Fabiane Severo Rios. Fabiane, tu não começou 3 coisas, teve uma jornada até aí, né? Conta um pouco, primeiro se é possível se formar em 3 coisas diferentes, extremamente distintas, né? Não se complementam, mas são estudos realmente que para se destacar, que nem tu foi premiada, e vamos falar do prêmio também, mas tu não começou premiada, tu começou lá atrás, né? Conta um pouquinho a tua história. Eu costumo dizer que fui uma guria, depois uma garota, uma mulher muito precoce sempre em todos os meus processos, né? Minha mãe costuma brincar, eu comecei a caminhar com 9 meses, com 11 eu corria, e assim foi sempre toda a minha vida como, né, numa ânsia sempre de buscar novas coisas, de ter uma necessidade assim de conhecimento, né? Acho que todos nós somos ignorantes em alguma coisa e eu sempre busquei, gosto muito e me faz muito bem estudar, né? E toda a minha trajetória teve uma grande conexão com o conhecimento, com o estudo, né? Eu estudei boa parte da minha vida na Fundação Bradesco, que por si só já é uma escola que para te entrar no pré tem que fazer uma prova de seleção, então costumo dizer que sempre fui testada, né? Sempre no pré de fazer uma entrevista comigo, uma entrevista com meus pais para comparar as respostas, depois tinha que fazer ali um desenho da família, então para ver se os elementos estavam todos certos. Ou seja, tu sempre foi ligada no 220. Sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aí formei técnica de administração, já entrei na sequência na universidade, na UBRA de Gravataí, que é da onde eu sou. Entrei lá com 17 anos, me formei com 21 anos para 22, já ingressei em Direito, me formei em Direito. Passei na prova da OAB na sequência, bem na época que tinha mudado o Código Civil e tudo mais. Já ingressei na pós-graduação também na UBRA em Gravataí, em Ciências Criminais. Depois até aí teus pais já estão felizes porque tu realizou o sonho teu e o dos teus pais porque a projeção, duas né? Formações antes dos 21. E aí já era casada, me casei com 18 anos, né? Nossa. Desse relacionamento tive 2 filhas, hoje a Mariana com 21 anos, a Isabela com 13 anos, né? Vantagem de casar cedo, casar ter cedo, filhas, poder ir pra balada junto. Já tivemos alguns momentos de shows e coisas nesse sentido, assim. Da tua irmã mais velha. Eu sempre brinco, não sei se é bom para ela ou para mim, mas enfim, né? Elas levam na boa quando dizem, parecida com a mãe, enfim, então, algo assim nesse sentido. Fiz mestrado, né? E é engraçado, fiz mestrado no estado de São Paulo, e aí como a vida dá entornos, né? O meu mestrado era justamente na frente da matriz da Fundação Bradesco, onde eu estudei, então assim, coincidentemente, né? Me formei no mestrado em Direito, com ênfase em concretização e positivação dos direitos humanos. E aí, quando eu fui fazer a prova de seleção para o mestrado, surgiu a oportunidade de eu lecionar na UBRA Gravataí. E, coincidentemente, né, os temas que eu estava estudando para a prova de seleção do mestrado foram temas que a banca sorteou 3 temas, como eu ia dar disciplina na área de propedêuticas, que era um tema de direito positivo, direito natural e common law, todos os temas que eu tinha estudado lá. Então, passei com honras e méritos para lá e comecei a lecionar, então, depois de eu me formei então, na turma de 2002, comecei a lecionar na universidade em 2006 e lá lecionei até 2018. E como é que é tu ser professora de lugar que tu era aluna, tá dos 2 lados do balcão, né? Não, é interessante porque, como eu fiz minha formação muito rápido, eu estudava os 3 turnos que tinham lá. Então, quando eu fui, né, para o outro lado, né, como docente, não mais como discente, eu encontrei muitos ex-colegas ainda, né, que ainda estavam na universidade. Sério? Fiz banca de ex-colegas também. De ex-colega e banca de ex-colega. Nossa. E colega de professores que foram meus professores, né? Então, de fato, é uma experiência bastante interessante, né? E até que eles, né, até do processo de compreensão, né, de que de fato estudei para estar naquele processo, né? E para mim sempre o estudar, o lecionar é um processo de transferência de conhecimento, né, acima de tudo, e nos obriga, né, enquanto ser humano, está sempre estudando, se aperfeiçoando, porque
todas as áreas do conhecimento, né? Existe sempre uma dinâmica que a gente precisa de atualização, né? De ter novas perspectivas. E aí tu brincaste, né? Como é que se faz para ter tantas formações? Todas são na área das humanas, né? Eu digo assim, não me coloca nas exatas, que aí já não... Que tu gostava. Eu ainda iniciei uma faculdade de filosofia também, porque na área de propedêuticas eu lecionava filosofia do direito, sociologia, antropologia, hermenêutica, direitos fundamentais, direito administrativo, enfim. Então, foram 12 anos na universidade, né? Também na pós-graduação, como professora orientadora de trabalho de conclusão. E aí, em 2014, eu comecei a fazer alguns cursos por hobby de gastronomia, né, sem nenhuma intenção, sem nenhuma... vou para esse segmento. Porque na época eu trabalhava no governo do estado, né, era diretora administrativa da Secretaria de Planejamento. E aí tinha algum tempo para, de noite, assim, alguns dias que eu não tinha aula, comecei a ver alguns cursos e fazer. Fazendo algumas coisas em casa, enfim. E em 2018 surgiu a oportunidade de eu estudar gastronomia num curso profissionalizante de 2 anos. Ganhei uma bolsa para isso e comecei a estudar. E me apaixonei por algumas coisas que jamais imaginaria que eu gostaria, como panificação, era uma coisa assim que, enfim. E me despertou muito interesse sobre isso, né? E porque eu fui para a cozinha quente, né, como a gente chama, né, a parte, né, dessa parte da gastronomia. Me apaixonei pela panificação e, por fim, na confeitaria me persegue, como eu costumo dizer. E aí acabei me desvinculando da universidade e eu pensei assim, eu vou agora, não vai ser mais hobby, acho que vai ser isso a minha profissão. E comecei a buscar espaço nessa área. Fui trabalhar dentro de uma cozinha, né, sem grandes experiências dentro de uma cozinha profissional, só uma experiência teórica, né? E logo em seguida comecei a lecionar dentro da gastronomia, né? Aí comecei pela parte da culinária, e aí depois, curiosamente, fui fazer uma prova de seleção para trabalhar na cozinha quente como cozinheira, né? Para lecionar a cozinha. E sei lá por que destino, quando eu vi eu estava aprovada, era para dar aula de confeitaria. Eu digo, mas nossa, mas confeitaria, eu fiz toda uma prova escrita de cozinha quente, né, de cozinheiro. E para mim foi extremamente um desafio, porque eu não me via confortável com isso. Eu sabia que não era a minha melhor aptidão para isso, né? E eu gosto de desafios, eu gosto de ser, né, desafiada. Eu digo, bom, então eu vou estudar, né? E era isso, não tenho outra opção, né? E encarei isso como um grande desafio. E eu acho que justamente quando a gente percebe que não é aquele grande teu foco, pelo menos para mim, né, eu me dedico muito mais, né, se não é uma coisa que eu tenho uma grande afinidade. E estudei muito sobre aquilo e, enfim, deu tudo certo, conheci pessoas maravilhosas que também, eu acho que esse é um grande entendimento do processo de conhecimento, né, a gente ensina e a gente aprende na mesma proporção. E à medida que a gente vai formando aí uma rede, uma relação, né, de pessoas, tanto de outros profissionais do mesmo segmento, como aquelas pessoas que estão ali no processo de aprendizagem, né, a gente vê que forma uma rede muito interessante por vários segmentos, assim, por várias formas que a gente pode enxergar conhecimento, seja profissionalmente, depois tu vai encontrar, tu vai precisar. Eu várias vezes já chamei ex-alunos, né, para trabalhar comigo em algum segmento, em algum evento, algo nesse sentido, né, então vai se formando esse vínculo, essa cadeia que eu acho bem interessante, né? Tive a oportunidade de trabalhar em 3 escolas, né, na área da gastronomia, panificação, confeitaria, formação de chefe profissional. Trabalhei com crianças, né, os cozinheirinhos, né, que é um desafio, acho que muito maior ainda, porque a gente tinha na mesma sala de aula crianças de 6 anos até 16 anos na mesma sala, então, assim, esse é o maior desafio, sem sombra de para mim, né, porque eles são... Eu sempre admiro, né, os professores de educação infantil, porque é um desafio, né, porque ainda mais uma cozinha, que eu sempre digo que é uma coisa extremamente perigosa, porque tem várias coisas ali, né, que podem causar algum dano, mas é uma experiência, por outro lado, que eles te contam coisas e demonstram, e tu vê um brilhinho no olhar quando eles estão aprendendo, né, é muito gratificante, assim. Como todos os outros segmentos também, em sala de aula, na cozinha, aula, né? A gente vê pessoas com 16, 17, 18 anos, pessoas que estão fazendo por hobby, pessoas que se aposentaram e resolveram, então, fazer aquilo com uma outra profissão. Então, numa mesma sala, assim como acontecia também dentro da universidade, tinha pessoas de 17, 18 anos até 60, 70, né?
e pessoas que já tinham experiência prática, mas não tinham experiência teórica, né, daquele processo de contribuição. Então, assim, considero extremamente fascinante. Também na gastronomia me desafiei em algumas áreas que não são áreas que eu, em tese, entendia muito, como cozinha oriental, enfim, tive que estudar bastante sobre isso. Então, é um processo de conhecimento contínuo, né, que eu acho que engrandece todos os seres humanos, e ter sempre a percepção de que sempre precisamos, cada vez mais, né, buscar o conhecimento, e eu acho que é generoso da transmissão desse conhecimento também, né, e também agregar aquilo que é nos repassado, enfim, né. Todo mundo pode saber fazer uma mesma coisa, mas de repente tem, como a gente costuma dizer, tem um pulinho do gato, tem uma forma de fazer aquilo de uma outra maneira, né. Eu sou muito técnica, assim, né. Então, às vezes, tu tem um insight de algo, né, e tu consegue perceber que aquilo pode ser feito pode ter o mesmo resultado final, mas sendo feito de uma maneira diferente, mais prática. Muito bom. A gente conseguiu dar uma resumida em todo esse conhecimento, e agora a gente vai entrar no próximo bloco em detalhes, mas eu queria acrescentar que eu sempre defendi que uma criança, além agora aprender a cozinhar, né, que eu agora nunca tinha me dado a atenção de como é importante desde pequeno cozinhar, principalmente coisas saudáveis, né, à medida do possível. Eu sempre defendo natação, criança tem que saber nadar desde o início, não por causa de enchente. Sim. Para aproveitar esse mundão de água, tem mais água do que terra no mundo, né? E a questão da educação financeira também, como falta, né? Então, se aprender a cozinhar, educação financeira e nadar, que a minha área é educação física, então foi educação física um tempo, eu acho que a criança já está mais preparada para o mundo. Mas a gente vai entrar mais a fundo no momento atual. O Multi Entrevista faz um rápido intervalo, não sai daí, já voltamos. Estamos de volta com o Multi Entrevistas e a gente continua falando com a advogada, administradora e personal chefe, né, gastróloga Fabiane Severo Rios. Fábio, tu contou, né, o resumo disso, que já é um legado para muitas pessoas que achavam que só podiam ser médico, que não podiam ser outra coisa, advogada. Hoje tu pode ser advogado e músico, pode ser advogado e velejador, e no teu caso, especialista na parte de gastronomia. Como é que está a tua vida hoje? E já ouvi falar que tiveram prêmios em 2025. Como que é ser premiado e em que produto do que tu faz tu tivesse esse reconhecimento junto com um bar, né? Eu costumo brincar que essa é a minha quarta vida, mais ou menos, né? Ao longo da mesma, né? Então, assim, várias vezes, umas grandes rupturas, né? E se reinventar, né? Eu acho que, para mim, dentro daquela minha fala de que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, também posso romper e ir para segmentos também diferenciados, né? Nesse último período, né, eu tinha experimentado várias opções gastronômicas. Eu gosto muito da cozinha mediterrânea. Só explica para quem está em casa o que seria a cozinha mediterrânea, que fica, então, assim, próximo ao Mediterrâneo, né? Se é no Mediterrâneo, a gente vai pegar ali Espanha, uma parte da França, parte da Itália, da Grécia, enfim, que é uma cozinha mais ligada, por exemplo, ao azeite de oliva, a frutos do mar, a peixes, assim, é considerada uma cozinha extremamente saudável, né? Dentro dos alimentos que são compostos, né? Eu gosto muito dela. Nos cursos que eu dava, eu cheguei a dar um curso específico de cozinha italiana e cozinha espanhola, lá no IGA de Canoas. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar, no início do ano, num restaurante no Cais do Embarcadero, que tinha acabado de ser inaugurado, fazia 15 dias que tinha sido inaugurado, que é um bar espanhol, né, que chama-se um bar de tapas, né, que é uma coisa bem típica do... Isso pós-enchente. Pós-enchente. No início deste ano, né, eles não tinham, eles abriram de fato pós-enchente, não tinha estrutura antes, né, não sofreram o processo da enchente. Porque ali eu tenho clientes e amigos que são do Estância das Oliveiras, casualmente praticamente do lado, é do lado. Mais premiado hoje do Brasil e, se não, até um dos mais do mundo, né? Sim. E a Oliveira sobreviveu à enchente, né?
Sim. De vários anos. É praticamente do lado, o restaurante um do outro ali atrás. Lá é o restaurante Tapas e Besos, né? Então, um restaurante de tapas, é um bar, né? A ideia não é só, né? Tem um bar, então todos os drinks são inspirados na cultura espanhola e o nosso cardápio também é inspirado todo na cultura espanhola, na cultura do tapear, né? Que é algo que os espanhóis num todo, né? Com diferenças, com particularidades de cada região, mas que é tipo uma espécie para nós, como sair para um happy hour, né, e beber alguma coisa e comer alguma coisinha, né, um belisquetezinho, um finger food, como seja. Eu tive na Espanha, que para mim foi um dos melhores lugares que eu já fui, não só por causa da siesta, que eu também defendo que tem que ter a lei da siesta. Tem que ter a siesta. Poder dar uma dormidinha, mas essa coisa de pegar ali, ainda mais tu que já veio da panificação, já tem essa experiência de juntar duas coisas maravilhosas e rápidas, né? Sim. E com qualidade. E aí? Tive a sorte, enfim, de viajar para esses países e conheço eles, então já trouxe um pouco isso da minha bagagem, também tem origem espanhola, origem italiana, então tá um pouco isso enraizado e a gente foi transformando o cardápio, se adaptando, né, àquela necessidade que tinha, a gente reformulou todo o cardápio. Hoje atuo ainda como chefe consultora de lá, não estou mais lá, mas a gente teve a indicação, né, do prêmio da revista Sabores do Sul, e com diversos outros restaurantes de tapas, de espanhóis, até alguns mais antigos que nós, com chefes mais antigos no segmento, enfim, mas fomos agraciados, então, considerados como o melhor bar de tapas de Porto Alegre. Então, assim, é bem gratificante, claro que é um trabalho quem não sabe de que toda... tapas, por exemplo, lembra um pouco, pequenas coisas que a gente pode comer, né? Então, lembra um pouquinho a brusqueta, que é muito mais usual para nós, ou seja, tem uma base de pão. A gente, por exemplo, lá no restaurante a gente tem um salmão curado, então que a gente faz um método de Gravilax, que é um método de cura, assim como a gente tem bacalhau, como a gente tem charque, né, aqui no Rio Grande do Sul, é um método de curar o salmão, então ele vai, né, por cima de um pãozinho tostado, e aí vai lá uma emulsão de maracujá, que a gente desenvolveu, enfim, finamente decorado ele, também foi incluso, né, as paejas, a paeja de frutos do mar. A gente tem uma paeja aqui específica do restaurante que a gente chama de paeja de tapas e besos, que é uma paeja feita com salmão, com polpa de maracujá em volta nele, assim, então um arroz bem diferenciado. Tudo que a gente não consegue fazer em casa. Que ainda a menos que tenha uma chefe dentro de casa. Mas nesse caso, tu começou lá e competiu, ganharam e hoje tu segue como o primeiro consultor. o restaurante teve indicações, né? São o próprio público, né? Quem faz a indicação pro site da revista. Isso, e aí depois os restaurantes e, enfim, né? Toda a parte de gastronomia, né? Que recebe os maiores números de indicações. Depois eles fazem uma seleção disso e aí ficam 4, 6 finalistas e dentre esses são eleitos, então, os primeiros, né? E aí que foi que o Bar Tapas e Beijos recebeu essa premiação na segunda-feira passada, dia 25, se eu não me engano. Que legal, 25 de novembro. Do ano 25, tudo. E para quem está em casa e gostaria muito de se desenvolver, qual é o caminho nessa área? A pessoa quer comer melhor, quer fazer coisas mais bacanas, mas muitas vezes sem tempo, e o tapas é um negócio, né? Os tapas são coisas teoricamente rápidas, né? Sim, são práticos, né, de fazer. E acessíveis. O pão, o cara vai ter acesso, o maracujá também. Por exemplo, a gente tem lá um tapas de Ramon, né, que é similar a um presunto Parma, né, mas é algo, é um porco ibérico específico da Espanha, né, que são negros, enfim, que tem um presunto maturado, crudo. Todo restaurante de Madrid ali, pelo menos no balcão tem um, né? Exatamente. Tá lá aquele pernilzão lá, a pata negra, que é um dos grandes referenciais, né? Que é uma basezinha, um cremezinho de ricota com temperadinho, aí vai esse salmão crudo, esse ramon crudo por cima, e aí temperadinho, né? Especiarias, e vai ali um melãozinho picadinho por cima, então aí dá uma mistura, né, do suor do melão com essa coisa mais pungente do Ramon. Então a gente tem uma mistura de aceto balsâmico por cima também. Então, assim, são contrastes de sabor, né, que tu vai harmonizar com uma... Porque vai harmonizar. Existem regras, né? Tu pode criar em casa. Eu, por exemplo,
Sou especialista em pão com ovo. Realmente. Tem gente que não consegue fazer. E eu tenho galinhas. Então eu tenho ovo infinito e pão minha Coisa sogra faz. Teu ovo é melhor, então, que os demais. Eu sou o cara que comeu pão que a minha sogra amassou. E ela mesmo faz lá na fazendinha e com um ovo frito. Mas é o máximo que eu chego. Dentro do dia a dia, o que tu recomenda para uma família que quer fazer uma coisa diferente? É óbvio que não vai estar competindo, mas quer fazer com que o pessoal em casa tenha um pouco dessa experiência. Existem cursos rápidos, por exemplo, né, que é para ti mesmo por hobby. Eu quero surpreender os meus convidados. Quero surpreender os meus convidados, né? Tem curso de 3 meses que tu vai lá e faz em 3 horas cada dia, uma vez por semana, que tu vai aprender uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Cada aula. Então, tu pode fazer uma composição, né, sobre isso, por exemplo, né? Hoje eu acho que o grande desafio, né, é que há uma grande competição com o universo das redes sociais, né? Se encontra muitas informações hoje disponíveis, né, dentro desse universo. Tem muitos chefes hoje em dia que estão especializados nisso, né? Que têm os seus programas, que demonstram ali suas receitas, que dão algumas dicas. Então, hoje o acesso a esse tipo de informação é muito mais fácil do que há um tempo atrás, que tu tinha que obrigatoriamente comprar um livro, né? Eu brinco que no direito eu tinha que assinar revista de jurisprudência, não ia botar ali, aparecer alguma coisa, né? Botar no Google e colocar, ou acompanhar um processo, né, pelo sistema. Não, tinha que ir até o fórum para ver. Hoje é muito mais fácil, isso é a mesma coisa da gastronomia. Né? Tu falaste da enchente, eu passei pela enchente, perdi grande parte dos meus livros, né? Tanto do direito quanto da gastronomia. De gastronomia eu perdi todos, porque ficava justamente num espaço mais baixo, né? Nossa. Então, é uma coisa, eu brinco assim, eu sou velha. Eu gosto de ler, fazer anotações, escrever. O digital ainda eu leio e tal, mas eu preciso imprimir as coisas, escrever, enfim. Eu sou analógica, sou analógica ainda, mas isso é um grande desafio, né? Como é que a gente vai dentro desse universo, né, que hoje todo mundo pode ter acesso? Qual é o grande diferencial, então, que te faz ser um profissional qualificado, né, e que demonstre por que eu vou ir no restaurante? Né? Se eu posso, de repente, buscar uma receita aqui e desenvolver em casa. Né? Eu agora, para esse momento final do programa, tenho que te perguntar o que vai acontecer na tua área no futuro, porque comer as pessoas vão ter sempre que comer, né? E talvez comer bem seria legal. Eu já sigo o Rodrigo Hilber lá para fazer uma coisa mais a ver com a minha cozinha. Sim, uma cozinha mais afetiva. Família. E eu perguntei para a Maria Antônia, que é a única Masterchef gaúcha que ganhou e está com um programa também aqui na Ubra. Tipo, depois que chega no teu nível, a pessoa consegue comer uma comida normal? Um minutinho. Consegue. E eu brinco também, assim, que as pessoas não imaginam, mas a gente é os reis dos deliveries também, né? Porque trabalho o dia inteiro na cozinha, quando chega em casa, não só quer comer alguma coisa, né? E a gente come mal até, porque tá cansado. São muitas horas, né, trabalhando. Hoje eu trabalho 12 horas numa cozinha, direto, de segunda a sábado, em pé. Né, em pé, uns 30, 40 minutos sentada, eventualmente, ou quando está se fazendo algum trabalho que aí se senta, né, para fazer isso. Então, assim, sim, a gente come, claro que a gente está na cozinha, a gente prova, evidentemente, o que está, né, testando, mas a gente come, às vezes, o futuro basicamente vai ser aperfeiçoar o que já tem, né? Penso que sim. Não vai ter comida de astronauta. Eu acho que a inteligência artificial ainda não consegue, né, superar o fator humano dentro da gastronomia. A arte vai sobreviver. Olha, eu poderia ficar o resto do dia falando sobre comida, que eu amo, é uma das coisas que eu mais adoro, além de dormir, além de tudo mais, né, trabalhar, mas vamos ter que fazer isso em outro programa, porque hoje a gente está encerrando. Obrigado, tá vindo. Quem quiser te seguir? Pode me seguir no Instagram, @Fabiane, com I no final, Fabiane Rios, com 2 S. Bacana, Fábio. Obrigado pela aula, obrigado pela inspiração. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilha com mais quem tu acha que esse conteúdo possa servir. O Multi Entrevista fica por aqui hoje. Muito obrigado e até o próximo programa.